Então, parada é a seguinte, ó. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. É o maior site de apostas do mundo. Seu primeiro depósito, eles dobram usando o nosso cupom promocional. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. Além disso, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Na sua opinião, por que o Vasco não subiu? Mesmo tendo o melhor elenco no papel, a folha mais alta e um bom time, né? Foi reforçado no final ali com o Nenê e com o Fernando Diniz. Por que o time não subiu na sua visão? Eu acho que não subiu porque a gente começa o ano com uma série de problemas e não consegue resolver isso durante a competição totalmente. A gente disputou esse primeiro ano com salários atrasados, com uma série de problemas ao redor do time que, apesar de eu tentar minimizar com aporte de capital, para tentar melhorar a situação, muitas vezes a gente não conseguia fazer isso. Entendeu? E o time, então, se ressente. O jogador é sensível, ele percebe o movimento, se está indo bem, se está indo mal, se a direção tal, está ganhando salário. Então, é uma conjuntura que não estava funcionando bem fora de campo e refletia no campo também. Eu acho que foi muito isso. A partir do momento que você começa a resolver as coisas melhoram. Agora, esse ano de 2021, ao término, tem duas situações que marcam muito o torcedor. Primeiro, que foi um sentimento muito ruim. O Vasco é o segundo clube brasileiro grande a cair e não subir de imediato. O primeiro foi o Cruzeiro na temporada anterior, e ali o brasileiro começa a mostrar um recado que não adianta só ter camisa, que não é mais assim, você caiu e subiu na camisa. O Cruzeiro, inclusive, jogou a Série B 3 anos consecutivos, e o Vasco 2 vezes, e a gente tivemos numa temporada Vasco, Botafogo, Cruzeiro, e na outra temporada ainda Bahia mais clubes também, grandes. Bahia. Isso já na segunda. Eu queria te perguntar, presidente, porque nem tudo que vai a público, às vezes, é o 100% do que aconteceu interno. A gente nunca sabe 100% do fato. Um questionamento que o torcedor tem muito grande é o do porquê da saída do Germancano. Eu já vi o senhor explicando algumas vezes que era a questão do salário, mas eu queria ir um pouco mais a fundo nessa história. Eu queria ouvir de você, porque o Cano sempre demonstrou, enquanto jogava no Vasco, um carinho muito grande pelo clube, de que não queria sair daqui, que estava adaptado, tinha sim um sonho de um dia aposentar no Independente Medellín, que foi onde projetou a carreira dele, ele gerou um carinho pela torcida, o clube, o filho dele, salvo engano, nasceu até lá, o Lorenzo. Mas eu sinto um Germancano no Fluminense, para mim foi muito emblemático, o primeiro jogo entre Vasco e Fluminense, eu senti um Cano frio com o Vasco, porque ele faz o gol, tá no papel dele ali, ele comemora efusivamente. Ele dá uma entrevista no intervalo e ele é perguntado: como é que é, Cano, jogar contra o seu ex-clube, a torcida tem um carinho por você. Eu senti que ele deu uma resposta assim muito proforme, não demonstrou um certo carinho pelo Vasco. Teve também a questão da comemoração do título depois, que ele até comemorou, chora Vascaíno, o sonho acabou, o Germancano é tricolor. Eu queria ouvir de você, aconteceu alguma coisa no bastidor que magoou o Germancano? Que ele queria ter ficado e ele saiu ressentido do Vasco? Não, ele não saiu ressentido do Vasco. Isso foi uma decisão dele pessoal, profissional. Eu acho que o que norteou muito a decisão do Cano de sair do Vasco foi o fato do Vasco não ter subido para a primeira divisão. E ele recebe uma proposta do Fluminense, que já tinha um bom time, estava se reforçando, e obviamente por mais que ele tenha esse carinho, por mais que ele tenha uma identidade muito grande com o Vasco, você há de convir que profissionalmente para ele era muito melhor ir para um clube da primeira divisão, um clube que disputaria alguma coisa, do que ficar jogando a segunda divisão. E também havia o problema financeiro. O Vasco estava atrasado, tinha uma dívida bastante razoável com o Cano. Já quitou essa dívida? Já foi totalmente quitada. E o salário dele também era um salário de primeira divisão, dos mais altos de primeira divisão na época. Então isso tudo contribuiu. Eu acho que do ponto de vista financeiro, a dívida que a gente tinha com ele, o salário era muito alto e a proposta que ele recebeu também era muitíssimo boa, para ganhar mais do que ganhava no Vasco e para disputar um campeonato de primeira divisão. Então foi impossível a gente manter o Cano, mas não foi... O Vasco de maneira nenhuma empurrou o Cano, a gente tem uma relação ótima. O
Cano é um profissional espetacular, maravilhoso, nunca deu um problema, mesmo com a fase de salário atrasado, nunca. Aliás, eu vou fazer um elogio a todos os jogadores do Vasco que passaram nessa gestão. Eu nunca tive problema com jogador. Jogador com salário atrasado, não fazia cara feia, fazia tudo para cumprir com as suas obrigações da melhor maneira possível, entendia o momento do Vasco, foi para o Vasco sabendo a dificuldade que o Vasco tinha, acreditando que estava lá para reverter esse processo. Então, o Cano participou disso de uma maneira espetacular, do ponto de vista de comportamento profissional. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?